de Deus, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, para você que está sempre entrando. Obrigado pela sua honra mais uma vez. Que Deus te abençoe, muito obrigado pela sua ajuda. Não esqueça de dar o seu like e de compartilhar esse vídeo com alguém, tá bom? Fica até o final e comente, deixe sua opinião, mesmo que ela seja diferente, é muito importante pra gente, tá bom? Para você que está entrando a primeira vez, também seja muito bem-vindo. Esse canal pode ser um pouco seu também, basta você se inscrever, deixar o seu like, ativa também o sininho das notificações para você receber qualquer conteúdo que a gente colocar aqui no canal, porque quando você faz tudo isso, você ajuda bastante o canal, porque o YouTube ele vai entender que os nossos conteúdos são relevantes, então eles abrem pra gente mais visualizações. Então conto contigo, fica até o final desse vídeo, compartilha com alguém, tá bom? Não deixe também de comentar, pois a sua participação é importante. E quando você comenta, você faz com que esse assunto não se limite apenas a esse vídeo, mas que a gente possa continuar um diálogo mesmo ao fim desse vídeo, tá bom? Fica até o final. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa playlist sobre Jesus. Estamos aí trilhando os passos de Jesus e hoje nós vamos dar continuidade. Começamos aqui os 72 passos de Jesus de glória em glória. Estamos no começo da vida de Jesus. Falamos sobre o primeiro passo, que foi da glória para Belém, ou seja, ele veio da glória para o ventre de Maria e de lá eles foram para Belém. O passo 2 foi de Belém a Jerusalém. E o passo 3 foi de Jerusalém a Nazaré novamente, está em Lucas 2,39. Não saímos ainda do Evangelho de Lucas. E agora nós vamos sim sair do Evangelho de Lucas, porque hoje nós vamos para o quarto passo de Jesus. O terceiro passo dessa trajetória de Jesus, que foi de Jerusalém a Nazaré, em Lucas 2,39, em Mateus 2, do versículo 1 ao 12, nós vemos que eles voltam a Belém, tá? Então, aqui está inserido a visita dos magos a Jerusalém, né? Eles foram até Herodes em busca de informações sobre o nascimento recente do rei dos judeus. E muitas questões aqui poderiam ser feitas, né? Muitos questionamentos, muitas dúvidas. Por exemplo, quem eram esses magos? Bom, acredita-se que eles eram provavelmente um grupo de astrólogos religiosos que viviam na Mesopotâmia. Agora, como associaram a estrela com Cristo? Há muitas possibilidades. No século XIV a.C., um profeta da mesma região desses magos, chamado Balaão, falara sobre essa estrela. É só a gente ir para Números 24:17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Eles também possuíam os escritos de Daniel, que fora primeiro-ministro, tanto da Babilônia como da Pérsia, 6 séculos antes de Cristo. E sabemos que Daniel escreveu muito sobre a segunda vinda do Messias. Agora, outro questionamento é, por que eles vieram? Bom, os magos certamente conheciam muitas religiões do Oriente e sabiam quão vazias todas elas eram. Aparentemente, eles seguiam a estrela para encontrar paz e propósito para a vida de cada um deles. Agora, quando eles chegaram a Belém? Bom, provavelmente não antes dos 2 anos após os anjos terem anunciado o nascimento de Jesus aos pastores. O Messias é referido pela expressão o menino, em Mateus 2, versículo 9, versículo 11, versículo 13 e também no versículo 14. E, portanto, não é mais um bebê pequeno no momento em que os magos o visitaram. Quando Herodes, posteriormente, tentou destruir o bebê desconhecido, ele ordenou que todas as crianças de Belém, com aproximadamente 2 anos, fossem mortas, lá em Mateus 2,16. Agora, quantos magos vieram? Não há absolutamente evidência alguma de que eram 3. Pelo contrário, o grupo pode ter sido muito maior, chegando a 2 ou muitas centenas de pessoas, se não mais do que isso até. Essa ideia de 3 magos são ideia que tem de pinturas do primeiro século da Igreja Católica e de algumas outras referências pagãs. Agora, aquela estrela era uma estrela comum? Talvez tenha sido uma luz criada extraordinária e celestialmente por Deus para esse propósito específico, e não simplesmente algum globo flamejante e gasoso a milhões de anos-luz de distância da nossa Terra. E o rei Herodes, agitado e atribulado, levou ao chefe dos sacerdotes e aos escribas a pergunta feita pelos magos, e deles recebeu a informação de que Belém seria o lugar do nascimento do Messias. Por exemplo, Miqueias capítulo 5, versículo 2, e tu, Belém, Efratá, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti que sairá o que será Senhor Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então se tinha profecias de que o Messias viria de lá. Então Herodes enviou os magos para lá, fingindo-se ansioso por também adorar ao Salvador,
pediu-lhes que desse notícias do menino após conhecê-lo. Na verdade, o regente judeu já estava planejando matar Jesus. Então, os líderes de Judá haviam se desagradado a tal ponto que não estavam mais dispostos a caminhar os poucos quilômetros entre Jerusalém e Belém para averiguar se o Messias havia realmente chegado. Por outro lado, diante deles estava um grupo de gentios honestos que haviam cruzado um deserto vasto e hostil para encontrar-se com Jesus. Então, depois desse encontro com Herodes, os magos foram conduzidos pela estrela até a casa onde o menino Jesus estava. Lá, eles alojaram-se e ofereceram-lhe presentes. Ao menino Jesus, os magos deram ouro, uma oferta que se refere à divindade de Jesus. Eles também deram incenso, oferta que se refere à humanidade de Cristo. E lhe deram mirra, uma oferta que se refere aos futuros sofrimentos de Jesus. Então aqui tem muitas profecias do Antigo Testamento que são cumpridas. Por exemplo, ele seria adorado por homens sábios e receberia presentes. Salmos 72, 10 e Isaías 60, versículo 3, versículo 6, versículo 9. Essa profecia feita por Isaías foi apenas parcialmente cumprida na primeira vinda do Messias. A oferta de mirra, símbolo do seu sofrimento, não foi mencionada pelo profeta no Antigo Testamento. A razão para essa omissão é o fato de a profecia não se cumprir definitivamente durante a segunda vinda do Messias, quando todas as nações lhe oferecerão presentes que se referem à sua gloriosa humanidade e à sua divindade imaculada. Nesse momento, entretanto, que se fala do milênio, a mirra não será oferecida, pois os sofrimentos estão terminados para sempre. Então Deus revelou aos magos quais eram os verdadeiros planos de Herodes para Jesus. E por causa disso, quando partiram, eles tomaram outro caminho em direção à sua terra. E aqui entra no quinto passo do Messias, aonde ele sai de Belém novamente e vai para o Egito, em Mateus 2, do versículo 13 ao versículo 18, onde um arcanjo aparece em sonho para José e instruiu ele a fugir para o Egito. É uma outra profecia do Antigo Testamento, porque durante algum tempo ele permaneceria no Egito. Números 24, 8, Oséias 11, versículo 1 também. Então Herodes, ao descobrir que havia sido enganado, ordenou o assassinato de todos os bebês que viriam da região de Belém e que tivesse aproximadamente 2 anos, que é uma outra profecia do Antigo Testamento, de Jeremias 31, versículo 15. Então é uma ironia divina, que é observada nessa passagem. No Antigo Testamento, Deus liderou seu povo para fora do Egito, afastando-se da fúria de Satanás. Contudo, no Novo Testamento, ele conduziu seu filho para o Egito, afastando-se daquela mesma fúria, Porque no Antigo Testamento, Deus tira o povo do Egito, tirando eles da fúria do adversário, representado na pessoa de Faraó. Agora ele manda os pais de Jesus para o Egito para fugir da fúria de Satanás. Como Deus tem seus propósitos, seus meios de trabalhar e como tudo coopera para a vontade de Deus. E aí o sexto passo, eles saem do Egito e agora sim podem voltar a Nazaré, depois que eles ficam sabendo da morte de Herodes e também ficam sabendo por um arcanjo que instruiu novamente José a voltar para Israel. Isso está também no texto que eu disse em Oséias, capítulo 11, versículo 1. Então José obedeceu ao arcanjo, contudo, Arquelau, filho de Herodes, tornou-se então o novo regente da Judéia. E por causa disso, o pai adotivo de Jesus achou melhor não se mudar para Belém. Em vez disso, ele e sua família fixaram-se em Nazaré, na Galiléia. Isso está em Mateus capítulo 2, versículo 22 e 23, que também é a profecia do Antigo Testamento. Eles seriam chamados de Nazareno, Isaías 11, 1. Então em Nazaré Jesus cresceu e fortaleceu-se e foi cheio de sabedoria e do favor de Deus. Terminamos aqui essa sessão de hoje. Nos próximos vídeos, a partir do passo 7, nós já entraremos na vida adulta de Jesus. Já falamos um pouco sobre a infância dele, tem vídeos na playlist também falando sobre a infância de Jesus, quebrando alguns paradigmas, alguns falsos ensinamentos sobre a infância de Jesus. Vai na playlist sobre Jesus e você vai ver esses vídeos lá. E agora, a partir do passo 7, nós vamos sair de Nazaré e ir para Jerusalém, vendo Jesus já em sua fase adulta e entrando assim nos demais passos de Jesus. Querido, eu quero lhe agradecer por ter ficado até aqui. Muito obrigado, Deus abençoe sua vida. Um abraço.